Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e vamos de volta nesse domingão. Nesse exato momento eu devo estar em São Paulo, capital para a assessora de São Paulo. Então esse vídeo aqui, né, eu fiz bem antes, assim, programado e por aí vai. E bem, falaremos do primeiro GP da Austrália disputado no Albert Park, após a saída de Adelaide. E inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse assunto há um tempo já no canal, tá aparecendo aqui no card. Uma corrida que, digamos, começou meio maluca, teve um final inesperado. Teve entretenimento, eu acho, vamos ver? Então, gente, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos celebrar como chegava a Fórmula 1 para 1996 e também como estava a questão do GP da Austrália. Bem, sobre a Fórmula 1, ela chegaria para 96 sem muitas alterações em relação a 95, pelo menos na questão do regulamento. Mas nos assentos, amigo, teve muita mudança. A principal delas era simplesmente o atual bicampeão Michael Schumacher indo para a Ferrari, buscando levar a escuderia de volta aos tempos de glória, e que, digamos, iria conseguir mesmo. E na Williams teríamos a estreia de Jacques Villeneuve, campeão da kart / Fórmula Indy no ano anterior. E na Benetton a dupla da Ferrari iria pra lá, Berger e Alesi. Mas enfim, bora falar do GP da Austrália. O GP da Austrália de 85 a 95 acontecia nas ruas de Adelaide. Uma pista muito legal e que foi pioneira em algumas coisas na Fórmula 1. Era uma organização exemplar, como sempre é em qualquer coisa na Austrália, e que tinha muitos shows e atrações para os fãs, o que não era tão comum assim na Fórmula 1 da época. Hoje é comum, na época não. Só que aí o empresário Ron Walker, que era de Melbourne, fez um esforço gigantesco para levar a Fórmula 1 para Melbourne, que em 56 chegou a sediar uma prova de Fórmula Livre lá no Albert Park durante as Olimpíadas, chamado de GP Olímpico, e que teve a presença de Stirling Moss. E por debaixo dos panos, em 93, foi anunciado que o GP da Austrália seria agora em Melbourne a partir de 96. Isso gerou uma quase guerra entre os estados de South Australia, onde fica Adelaide, e o estado de Victoria, onde fica Melbourne, ao ponto de, tipo, não consumir as cervejas do outro estado, colocar uma barreira para dividir a fronteira entre os estados era nesse nível. Inclusive importaram muita coisa da prova de Adelaide, muita mesmo, reutilizaram muita coisa. Para resolver essa crise, Melbourne, que é 3 vezes maior e mais rica, acabou comprando de Adelaide toda a estrutura de arquibancadas desmontáveis, blocos de concreto, alambrados e até as passarelas que atravessam a pista. Ou seja, exceto o asfalto, tudo veio pronto de Adelaide. Custou caro, 25 milhões de dólares. Dizem que ficaria pela metade se fosse montado tudo novo aqui. Mas foi uma forma de colocar panos quentes na crise. E com direito a protestos ambientais também, já que a corrida seria realizada agora num parque, o GP da Austrália iria acontecer no começo do ano, dessa vez como fica até hoje. E nisso começamos no quali, onde teríamos uma surpresa: Jacques Villeneuve, pole position em sua estreia na Fórmula 1. Beleza, ele tinha o melhor carro, que seria o dominante, mas superou Damon Hill logo de cara. Mas enfim, a corrida promete, bicho. O grid de largada ficou assim: Villeneuve e Hill na primeira fila, Irvine e Schumacher na segunda, olha só o Irvine na frente, depois vem Hakkinen, Alesi, Berger, Rubinho, Frentzen e Salo fechando top 10. Um detalhe também era a estreia da regra dos 107%. E já de cara as duas fortes ficaram fora da corrida por conta disso. Que beleza. Mas enfim, vamos para o domingo, gente. Domingo de corrida, se bem que aqui é madrugada de sábado para domingo. Já de cara o Frentzen tinha problemas na volta de apresentação, tava fora. Com isso apenas 19 carros iriam largar, que coisa, bicho. E assim, pela primeira vez na história, as símbolos vermelhos se apagavam e começava o GP da Austrália. E sim, foi a primeira vez em que tivemos as luzes vermelhas. Villeneuve saltou bem, o Hill não, já estava caindo para quarto, até que... Villeneuve, as duas Ferraris, Hill em quarto! O que aconteceu? Gente, o Martin Brundle voou, o carro partiu ao meio. E aí era bandeira vermelha, cara, que loucura de acidente. Ficou tudo bem com o Brundle, mas teríamos uma nova largada com o mesmo grid do início, tá? O mesmo grid de largada. Então, lembra que o Frentzen parou? Então ele teria uma nova chance de largar. Só que tem um problema, o Herbert, o companheiro dele, também foi acertado pelo Brundle. E a Sauber só tinha o carro reserva. E aí, o que fazer? Bem, eles priorizaram o Frentzen, assim o Herbert não ia largar. Êêêê! Mas enfim, após 20 minutos de interrupção, pela segunda vez na história, as ciclos vermelhos se apagaram e começava o GP da Austrália. Villeneuve e Hill não perderam posições dessa vez e as coisas seguiram quase que as mesmas. E dessa vez também, sem acidentes. Mas na segunda volta, o Brundle já tinha rodado e tava fora de novo. Nem com o carro reserva ele conseguiu durar, bicho. Ele tocou no Pedro Paulo Diniz na mesma curva. Que isso? Schumacher passava
Rapidamente, Irvine era o terceiro, completamente previsível. O top 3 até estava bem próximo, o Schumacher não deixava as Williams escaparem. E olha a lambança que tava fazendo o Ricardo Rossetti, mas tinha que ser o Rossetti, né? A corrida tava meio morna, mas alguns lembraram de entreter. Um deles foi Jean Alesi, que do nada errou, depois uma parte ali se soltou, e no replay mostra, ele bateu no Irvine e teria que abandonar. Boa, Alesi, boa! Assim, para o primeiro GP da Austrália lá em Melbourne, nessa corrida até que tá bem caótica, cara, tá legalzinha. Na frente tinha a filhinha dos três, mais atrás tinha a filhinha do Hakkinen, que beleza. Tínhamos o primeiro a parar, Mika Salo, enquanto o Verstappen abandonava, o Verstappen ruim no caso. E agora era o primeiro dos líderes a parar, Michael Schumacher na volta 20, cedo, tudo tranquilo. Então ele tava com o carro bem leve, por isso tava tão rápido. Agora a briga ficaria entre as Williams mesmo. Outros pararam nos boxes como Irvine, Berger, Rubinho. Meu irmão, o carro do Rio não tá um pouquinho sujo, não? Eu acho que tem um negocinho estranho aí. Enquanto isso, mais gente abandonava, como Coulter. E o Villeneuve foi para os boxes na volta 30. Lá vem. E a Williams faz um pit stop horroroso de 17 segundos. Isso pode tirar a corrida dele, meu Deus. Boa, Williams. Parabéns, Williams. E nisso vem uma das falas mais incríveis da vida do Galvão. É impressionante como é ruim de transa a equipe Williams. Tem sempre alguém que se enrosca. Ok, Galvão, não precisava expor as intimidades da Williams assim. O legal é que antes das paradas ele já tava falando que a Williams poderia complicar. Que ela era ruim de trabalho, ruim de pit, ela complicou mesmo. Mas o ruim de transa me quebrou legal, cara. É algo que tira uma risada sincera minha sempre. Agora era o Rio parar e ele fez isso na volta 32. Só que eles foram piores ainda no Rio, 18 segundos de parada. Isso aí, erra com os dois. E aí o Rio voltou na frente do Villeneuve, mas nas curvas seguintes o canadense mergulhou e fez a ultrapassagem. Olha o Villeneuve, cara, que estreia. E rapaz, o Schumacher também tava com problema nos boxes. Problemas reais, no caso. E ele abandonou, cara, uma pena. Ele tava muito bem, velho, muito bem. Enquanto a briga das Williams tava boa demais, o Villeneuve errou na curva 1, segurou. Veio o Rio com tudo, mas o canadense segurou a ponta. Só que a cada volta, o carro do Rio vai ficando mais escuro, mais sujo. Acho que tem algum vazamento vindo do carro do Villeneuve. O Irvine faz a sua segunda parada, estratégia diferente, mas seguir em terceiro. Chegamos a 6 voltas para o final. O Villeneuve liderada, mas cara, o carro do Rio tá muito sujo, vai tá muito sujo. E aí vem a explicação. A equipe mostrou uma plaquinha de slow para o Villeneuve. O que isso significa? Que ele tinha problemas, estava vazando óleo, e isso era uma ordem para deixar o Rio passar. Sim, na primeira corrida do ano. Isso aconteceu na curva seguinte. Deu o Rio todo emporcalhado, agora era o líder. Gente, acabou a emoção. Meio anticlímax esse final, né? Em questão de meia volta, o Rio já abria 6 segundos, o Villeneuve tava lentão mesmo. Em 97 viria o karma, hein, Rio? Aguarde, cara. E sabe o que piorou isso? Aquela escapada na curva 1, velho. Foi aquilo. O Irvine tava virando 7 segundos mais rápido que o canadense, mas não dá tempo. Dessa forma, Damon Hill abriu a última volta do GP da Austrália, o primeiro realizado em Melbourne. E com muita folga, vence a abertura de 1996. Ele todo emporcalhado, sujo, tomado por óleo, venceu uma prova controversa em Melbourne. A estrela foi o Villeneuve, mas a vitória foi de Damon Hill, que empatava em número de vitórias agora com o seu pai, o Graham. E detalhe, Irvine no pódio sua estreia pela Ferrari, nada mal. Enfim, vitória de Hill, dobradinha da Williams, uma palhinha do que viria em 96. A classificação final ficou assim, Hill e Villeneuve com dobradinho, o canadense chegou 38 segundos atrás, Irvine fechando o pódio, Berger, Hakkinen e Salo fechando a zona de pontos, e só outros 5 completaram a prova, Panis, Frentzen, Rossetti, Diniz e Katayama. Curiosamente, 2 brasileiros aí no meio. Depois dessa corrida, saiba que a batalha pelo campeonato não foi lá das melhores. A Williams era o melhor carro disparado, e mesmo o Schumacher fazendo esforço, vencendo corridas não foi o suficiente. E o Rio, após bater na trave em 94 e 95, derrotou o Villeneuve, onde em nenhum momento no ano sofreu grandes ameaças, apesar de ter conquistado o título somente na última corrida. Já Villeneuve seria o campeão de 97 sobre Michael Schumacher. E o GP da Austrália bem tá aí até hoje no calendário, e sempre em Melbourne, então veio pra ficar. Enquanto a Adelaide bem vai ter prova da MotoGP, e eu tô com bastante medo dessa corrida. E esse foi o GP da Austrália de 96. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que é muito importante a gente hypar, se possível, que isso ajuda demais, tá? Nosso trampinho, ok? Na descrição tá nosso Instagram e TikTok, primeira fila, F1 além. Meu cabelo tá desarrumando o tempo inteiro, né? É o cabelo liso, essa desgrama mesmo, né? E além do meu Twitter, que é VinicolasPF1, além, obviamente, também dos canais, tá? Esqueci dos canais, mas os canais estão aqui embaixo, tá certo? Aqui estão os membros, se quiser virar membro, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza, fiquem à vontade, mas muito obrigado a todo mundo, tá? Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, nós estamos junto, canais, playlist, videozola,
Falou!